Busca a operação. Olá, muito boa tarde mais uma vez, Márcia. Agora que a gente já ajustou o som, já pegamos a apostila, já vimos que página que está, a professora vai iniciar a aula realizando um compartilhamento de tela para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos falar de cuidados com o corpo. Quais são os cuidados que a gente deve passar, o que tem em cada componente, tá? Me auxilia aí. Você está conseguindo ver o mesmo que eu? Sim. Ok. Esqueci um detalhe. Olha só, a professora vai registrar o quê? O início da aula. Então, aquele sorrisão, nós vamos colocar lá no grupo, se as meninas quiserem entrar, saiba que a gente já começou a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. A mensagem hoje ela é bem simples. Se vamos ter rugas, que seja de tanto rir. Chega, tudo na nossa vida, eu sempre falo a seguinte mensagem, sabe? Se tá bom, agradeça a Deus. E se tá ruim, é difícil. Mas agradeça a Deus. Você sabe por quê também? Tudo na vida passa. A única coisa que eu creio, a professora Edna crê que não passa, é a palavra de Deus. Porque o resto não passa. Seja algo muito bom que esteja acontecendo, ou seja algo muito ruim. Só que quando tá acontecendo, a gente quer mais ir pra frente, né? Que apertar o botãozinho ali do siga e chega. Hoje, a professora, antes da gente sorrir um pouco mais, para exercitar a musculatura, para a gente ficar jovem eternamente, nem que seja só por dentro, a professora vai fazer uma pequena revisão. Falei na aula passada, cuidado com o rosto, especificamente com a boca. Aí eu fiz uma pergunta lá bem bacana, vamos ver se você consegue se lembrar. O que nós podemos fazer para termos lábios saudáveis? Bom, normalmente, quando fala em cuidado com os lábios, Márcia, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente quando fala em cuidar dos lábios? Proteger, cuidar, né? Mas com o quê? Hidratar. Muito bem, mas com o quê? Pode ser com manteiga de cacau. Isso. Pode ser com um batom que tem um fator para hidratar. Isso, muito bem. Porque o que acaba acontecendo? O fator de escolha na hora do compra do produto. O que a professora gosta muito que vocês fiquem atentos é o seguinte: uma coisa somos nós consumidores, outra coisa somos nós profissionais do outro lado do balcão, certo? Sim. Porque se eu falar em cuidado com os lábios, a primeira coisa que o pessoal fala, todo mundo sabe de cor e salteado. Porque criancinha vai descer com a boquinha, manteiga de cacau. Não vem outra coisa. Só que uma coisa que é muito importante, de repente, não só o que se fazer, é o que não se deve fazer. Esse ato, ó. Fazer isso aqui, ó. Por quê? A nossa saliva, ela é ácida. E a nossa boca, ela tem um protetor, uma proteção que é natural. A acidez da nossa saliva retira essa proteção natural e faz com que o quê? Rache mais ainda. Resseca, né? Resseca e racha. Isso. Então, se causa fissura. A desidratação, eu falei muito na aula passada, é um dos fatores que causa o quê? Também essa desidratação dos lábios, porque tem algumas doenças que naturalmente ela causa desidratação. Dentre elas, se o paciente já tem diabetes. Quando o paciente tem diabetes, ele não bebe água na quantidade correta, automaticamente a desidratação começa e é visível nos lábios. Os lábios mudam de cor e desidrata, racha. A exposição ao sol também. A exposição ao sol, insolação, vai lá para a praia. Agora não é época de praia, mas daqui a algum tempo, né? Se Deus abençoar, tudo isso vai passar, vamos para a praia. Fica muito tempo no sol sem passar protetor. Isso também. E passar a saliva é outro fator primordial. Então, tem ativos que são manteiga de cacau, manteiga de karité, tem certos tipos de óleo, óleos doces que dá para ser passado nos lábios, cera, batom que contém a vitamina A e E. São dois tipos de vitamina muito importantes para a nossa pele em geral. Hoje a gente vai falar sobre ela. Então, isso são o quê? Isso são uma pequena revisão do que a gente falou. Você está falando sobre os cuidados com os lábios, isso que você citou sobre o batom ter fator de proteção solar, ótimo. Enfim,
existem algumas afecções que ficam mais fáceis, né, penetrar uma vez que o lábio esteja rachado. Hoje nós vamos falar especificamente cuidado com o corpo. O que é esse cuidado com o corpo? Primeiro, a gente tem que entender que a pele precisa de hidratação. Por que uma pele precisa se hidratar? Para não ressecar. Qual que é o motivo da palavra hidratar? Quando se fala hidratar, eu tenho que entender que eu tenho que manter um equilíbrio da pele. Da umidade da pele, né? Isso, não é porque só eu quero me sentir bonita, mas é porque eu preciso me hidratar. Então, pergunta que não quer calar. Quais os produtos que nós podemos utilizar para auxiliar na manutenção de uma pele corporal saudável? Existe N, vários. Os hidratantes, óleos corporais, esfoliantes corporais, desodorantes ou antitranspirantes. Antitranspirantes ou antiperspirantes é a mesma coisa, tá? Das duas formas que estão escritas de um jeito correto. Aí eu pergunto o seguinte, hidratante corporal ou corporais. O que os hidratantes corporais têm a finalidade? Primeiro, hidratar, refrescar. Quais são as formas cosméticas de um hidratante? Tem hidratante que ele tem forma de creme, tem hidratante que é forma de loção, leite, tem forma de sérum, tem forma de gel creme. E aí, a pergunta é, a nossa pele precisa de carinho, de muito cuidado? Precisa. Qual seria a resposta? Por qual motivo? Como? Por quê? Com o quê? Qual motivo? Por qual motivo? Com essa pele... Para não ressecar, para manter a pele saudável. Isso. Não é somente por uma questão estética. De estética. É uma questão de saúde. E hoje, principalmente saúde, né? Depois a estética. Isso. Algumas pessoas acham que assim, desde a aula 1 a professora vem falando isso. O projeto de cosméticos, as pessoas têm a finalidade de pensar que cosmético é só para embelezar. Cosmético é para se manter uma boa saúde. Nem sempre uma pessoa que está totalmente maquiada quer dizer que ela está saudável. Entendeu? É verdade. Então, a nossa pele, ela precisa de carinho e muito cuidado. Não é só para nos mantermos bonitas. É bom se sentir bonito, se sentir cuidado. Mas é para que nós possamos nos sentir o quê? Saudáveis. Então, um produto hidratante, o que contém dentro dele? Vários componentes. Se um hidratante é para hidratar e tem várias formas de hidratar o nosso corpo, eu quero que você compreenda assim, o que quer dizer vegetais. Óleos vegetais é tudo que vem de um vegetal. É óleo de semente, né? Isso. Só que cada vegetal ele tem uma função específica para o nosso corpo. Eu vou comentar uma que nós utilizamos muito lá para prevenir formação de úlceras, ou seja, feridas no paciente. Existe um óleo chamado o óleo de girassol. Ele é vendido de uma forma comercial através de um produto que a marca dele chama-se Dersane. O Dersane, ele é utilizado para prevenção de formação de escaras. Isso. O paciente, a cada 2 horas, precisa trocar ele de posição. Então, precisa-se para prevenir essa formação dessa ferida, dessa assadura que possa virar uma ferida, passando o Dersane. Ok? Sim. Aí, o que tem dentro de um hidratante, então? Se você for anotar aí, anote. Óleos vegetais, manteigas vegetais, porque assim como alguns produtos se extrai óleo, se extrai manteigas também. Manteiga de karité, de manga, de cupuaçu, de cacau. Todos esses vegetais que eu estou falando para você se formam o quê? Manteigas. E essas manteigas, elas servem para quê? Para hidratar a pele. Eu não vou fazer propaganda para você, mas você vê que, assim, uma empresa que tem muito isso, tanto a Natura quanto a Boticário, são empresas que elas prezam para a composição dos cremes delas, contém o quê? Manteigas. Porque manteigas
é uma das formas que você tem de hidratar a pele. Dentro de um produto hidratante pode ter silicones. Os silicones, eles são utilizados muito, principalmente, já que é cuidados com o corpo, especificamente para a mão. Porque a mão e o cabelo, sabe aqueles produtos finalizadores que as cabeleireiras utilizam? A maioria deles é composto de silicone. O silicone, ele forma uma camada protetora, entendeu? Então, mão, produto que tenha silicone. Dentro de um produto hidratante tem vegetais. Esses vegetais são os princípios ativos que nós falamos lá na aula 2. Quais os componentes que tem dentro de um produto cosmético? Os vegetais. Pode ser de N tipos. Vamos supor, você está com problema na pele, você precisa de uma pele que teve uma queimadura, você vai usar um extrato vegetal de babosa, de aloe vera. Então, de acordo com o que você precisa para sua pele, é o tipo de extrato vegetal. Dentro de um produto, ainda falando do hidratante corporal, pode ter produtos umectantes. A glicerina, especificamente, ela é um produto umectante muito importante. Ela ajuda ali para manter o quê? Para manter a pele hidratada. E ainda o quê? Os ativos. O que são os ativos? A ureia, o DMAI, ácido hialurônico. Tem eles, os ativos, tanto dentro de alguns produtos específicos, como tem ele para aplicação, para preenchimento de facial. O que acontece? Se um produto tem ureia, tem DMAI, ou tem o sérum, que é o ácido hialurônico, eles são ativos que fazem o produto subir assim, lá para as alturas. Por que um creme de rosto, um custa 10 e o outro custa 90, custa 100? Porque eles têm ativos. São ativos concentrados. O DMAI, ele dá efeito Cinderela. Ele é para estética mesmo. O ácido hialurônico também. Então, ele não é esse produto, esse componente como contém no produto, ele é não só para prevenir, mas para como, uma vez que você já se instalou, é para recuperar. A recuperar para que você não tenha, tá? Dentro de um produto, não são todos os cremes, não são todos os protetores, desculpa, todos os hidratantes que têm filtro solar. Hoje aqui nós temos a facilidade, tem alguns cremes que já vêm com filtro solar. Esses componentes que eu falei até agora, o que são eles? São todos esses ingredientes que pode conter no hidratante corporal. Professora, e se eu quiser, então, se a Márcia falar assim, professora, eu quero um hidratante que tenha todos esses componentes em um só. Primeiro, o custo dele vai ser lá nas alturas, mas ele vai te dar um bom resultado. Ele vai hidratar, ele vai proteger, ele vai tirar ruga, ele vai fazer... Só que para isso, quando você iniciar suas atividades dentro da farmácia, se você não for trabalhar com manipulação, se você for trabalhar com manipulação, você tem que conhecer especificamente cada um. E se você for vender, de preferência, você pode ir lá, olhar no setor de cosméticos, porque tem muitos cosméticos que não saem de venda, sabe por quê? Porque o próprio profissional não sabe explicar para que serve. Tem os profissionais lá, mas eles não sabem. Se o cliente ousar perguntar, ele fala, é isso mesmo. Já observaram isso? Melhor nem falar nada, né, Márcia? Então, oi? Né? Isso mesmo. É isso mesmo, nem fala nada. Existem óleos corporais. Já que a professora perguntou lá no começo da aula, quais são os produtos que são utilizados para poder hidratar a nossa pele? Existe o hidratante, existem os óleos corporais. Para que é indicado o óleo corporal? Se a sua cliente quer o quê? Ela quer a pele, promovendo uma hidratação, ela quer impedir a perca de água cutânea, ai que bonitinho. Ela quer maciez para a pele, ela quer a pele luminosa, perfumada com óleo corporal. Joia. Mas agora, mais eu te pergunto, em meio a tantas marcas de óleo, qual seria o seu critério para poder selecionar um óleo corporal? Para você indicar para sua cliente até o dia de hoje? Então, antes da professora explicar a diferença dele. Vixe. Bom, eu tenho o meu preferido, né? Certo.
Que para mim é bom, ele hidrata, deixa a pele macia, principalmente perfumada. Isso. Você pegou no calo onde eu ia falar. Essa é a questão. Normalmente nós vamos pelo cheiro e não pelo que ele faz. O óleo corporal, sim, ele é para manter a pele macia. Primeiro, se ele não manter, pronto, ponto negativo, já não é um óleo bom. Uma pele luminosa, uma pele perfumada, aí nós vamos pelo perfume. Agora eu vou explicar para você a diferença, para você ter como argumento de venda para o seu cliente, para você saber explicar para ele, que existem 2 tipos de óleo corporal. Existe o óleo corporal, que ele chama-se óleo corporal dispersante. Existe o dispersível e o não dispersível. O que é isso? O que é um óleo dispersível, professora? Funciona assim. Um óleo dispersível, você vai usar ele no banho. Como assim? Porque o banho quente, principalmente o idoso ou o bebê, ele tem a pele muito sensível, correto? E nós também temos algumas pessoas que têm a pele mais sensível que as outras. Dentro de um óleo dispersível, vem 2 componentes. A parte que é oleosa e a parte dos tensoativos. Lembra que a professora já falou com você sobre essa palavra? Lá no começo? O que o tensoativo faz? Ele mistura água ao óleo. Isso. Então, o óleo dispersíveis ou óleo dispersível, ele consiste em uma mistura que é acrescentado um tensoativo. Ou seja, lá dentro da composição dele, é um óleo de banho que tem água e óleo. Esse óleo vai hidratar o seu corpo enquanto você toma banho sem ressecar. E agora é inverno, a gente vai tomar banho, resseca muita pele. Mas o óleo de banho ou o óleo dispersível, ele é sabonete, ele vai limpar. Porque o objetivo do sabonete é o quê? Lavar. Limpar e hidratar. Então, ele vai limpar e hidratar. Por quê? Só que ele não vai hidratar só porque ele tem glicerina. Ele vai hidratar porque ele tem um tensoativo junto. Entendeu? Então, o óleo dispersível, ele é incorporado numa forma de emulsão. Nas condições de temperatura e na água, ou seja, durante o banho, não vai se perder. Você vai passar na pele, limpa e já hidrata. Viu que bacana? Ele já absorve, né? Isso, já começa ali. Em vez de você perder, você já vai ganhar. E esses óleos dispersíveis, existem eles de 3 formas. Esses óleos, eles podem ser pro banho, ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Alguns deles têm tensoativo, não são todos, entendeu? Esses óleos, quando ele é pro banho, ele vem como óleo de banho. Então você usa no banho. O monofásico, o bifásico e o trifásico é pós o banho. Entendeu? Ficou bacana? Porque agora, ó. Então, professora, como é que é os não dispersíveis? Os não dispersíveis ou os insolúveis, eles têm na mistura óleo. Esse óleo pode ser mineral ou vegetal. Tem ácido graxo, tem silicone, ele é líquido, ele tem perfume também? Ele tem perfume também. Ele tem corante? Ele tem corante também. Entendeu bem que a diferença de um óleo dispersível e o que não é? Então, a professora vai explicar agora o seguinte. Existe o esfoliante corporal. Quando a gente fala a palavra esfoliante, na nossa mente já vem assim. Qual que é a função do esfoliante? Esfoliar. Só que tem uma atenção que a professora vai dar. A maioria dos esfoliantes corporais, eles são a base do quê? Sementes ou cascas de plantas. Eles são moídos ou são sintéticas, né? O objetivo da gente esfoliar a pele é para quê? Remover as impurezas. Não é isso mesmo? Então, removeu a impureza, retirou célula morta, deixando o corpo uniforme. Mas o que a professora quer que você se atente? Qual que é a orientação que você deve dar para o cliente? Não deve ser utilizado todo dia. Porque algumas pessoas têm a seguinte linha de raciocínio.
Ah, esfoliante vai tirar o quê? As células mortas. Então, eu vou esfoliar meu corpo todo dia para poder ficar sempre com a pele jovem. Aí vai machucar. Machuca. A pele fica irritada, fica sensível. O ideal, se for esfoliar a pele para que ele seja algo saudável, é a cada 10 dias. Como que deve ser aplicado? Movimentos suaves e circulares. Porque se você fizer isso aqui, ó, você vai lixar a pele, você não vai esfoliar. Então, é com certeza. Retirada. Outro cuidado, toda vez que se aplicar um esfoliante corporal, na sequência, o que deve ser feito? Deve ser feito... Lavar com água corrente e retirar. Isso mesmo. A professora vai fazer aqui a chamada, enquanto você dá mais uma olhadinha aí, por quê? Porque missão dada sempre é missão cumprida. Professora, só um instantinho. Vou puxar a orelha dessas minhas meninas lindas, professoras, para elas. Vou pedir para a Ana ligar para elas para enviar atividade. Vai ter Ó, então, esfoliantes corporais. Acabou de usar o esfoliante, vai ter que fazer o quê? Vai ter que passar ali o hidratante. Que tipo de hidratante que deve ser passado? De acordo com o seu tipo de pele. Pele normal? Você viu? A professora acabou de falar uma sequência de produtos que tem dentro de um hidratante. Pode ter todos, como pode ter 2, 3, de acordo com a sua necessidade. Agora a professora vai falar sobre os desodorantes ou antiperspirantes ou antitranspirantes. As pessoas ou o consumidor nem sempre ele consegue entender que um desodorante, o principal intuito do desodorante é perfumar. Ou o antitranspirante, ele tem o quê? Ele tem 3 distintas funções. Primeira coisa, é eliminar o cheirinho ali que sai o quê? Das nossas glândulas. Ele vai fazer o quê? Ele vai impedir o crescimento bacteriano. Aonde tiver ali o antitranspirante, não vai crescer bactéria. E deixar um cheirinho gostoso, ou seja, odores corporais. Sim. Nós somos seres humanos, atividade física, ou ainda tem uma doença que nós vamos falar daqui a pouco que causa isso, tá? E o antitranspirante tem que ser utilizado nesses casos, mas alguns estudos, se nós fôssemos ver o que é saudável, fôssemos avaliar assim, Márcia, o que é saudável, eles dizem que nós não poderíamos utilizar antitranspirante. Sim, é verdade. Nós deixar com que a glândula sudorípara eliminasse e não impedisse. Mas é complicado, né? Então, ninguém se sair na rua. Então, vamos lá, ó. Então, guarda aí. Desodorantes não atuam como antitranspirantes. Desodorante é cheiro. Antiperspirantes ou antitranspirantes, eles contêm ingredientes desodorantes, ou seja, ele contém cheiro. Só que para quem tem alergia a cheiro, ou não quer misturar o cheiro do seu perfume com o cheiro do seu antitranspirante, existem os que não têm. Então, o antitranspirante ele tem o quê? Várias funções. Ok? Vou passar para a Érica. Ó, Érica, provavelmente até aqui. Tá? Ok? Isso. Então, assim, os antitranspirantes, eles contêm cheiro. Então, desodorante é para perfumar. Antitranspirante é para acabar com odor, eliminar bactéria e fazer o quê? E para impedir o crescimento bacteriano e fixar os odores, ficar com cheirinho gostoso. Conseguiu entender bem para você explicar para o seu cliente? O homem, a mulher tem mais discernimento, de repente conhece um pouquinho mais. Entrou um adolescente na farmácia, entrou um cliente que não entende de cosmética, ele vai lá e fala, poxa, está todo perfumado, esse perfume não é bom. Não é que o perfume não é bom, é que o perfume vai dar cheiro, não vai inibir de sair o quê? Odores. Cuidados com as mãos. Já que a gente está falando partes do corpo, as mãos. As mãos, elas envelhecem em 2 processos. Primeira coisa, perde a textura e perde o volume, correto? Então,
Perdeu a textura. A textura começa a atrofiar, começa a dar ruga na mão, começa a aparecer manchinhas na pele, são pigmentos da pele, pigmentos de semência, do envelhecimento natural, viu? Uhum. Tem pigmentos que não é do sol. Então, existem os pigmentos da pele que é correlacionado ao envelhecimento. E existe o quê? A perda de volume. Quando perde o volume, a gente vai envelhecendo, perde massa muscular, diminui o colágeno e as nossas fibras. E aí, como é que a gente faz? Para quê? Fatores que agravam esse ressecamento dessa mão. Já teve todos esses motivos aqui, ó. Teve o motivo da textura, da perda de volume. E existem os fatores que ainda fazem o quê? Agravam mais ainda a mão. A gente vai envelhecendo uma menor quantidade de glândula sebácea, menor oleosidade, lavagens frequentes, principalmente agora em época de pandemia. Lavou a mão o tempo inteiro. Então a mão fica o quê? Mais sensível. Produto de limpeza, exposição ao sol. O saudável seria que toda vez que nós fôssemos mexer com produto de limpeza, nós colocássemos luva. Mas, infelizmente, a gente acaba esquecendo de fazer isso, porque está em casa. A gente esquece o fato de estar em casa. Não quer dizer que a gente está em casa que não vai causar doença. Entendeu? O certo era usar luva. Ok. Então, se eu for dar orientação para o meu cliente sobre os cuidados diários, o que eu teria que fazer? Primeiro, diário. Aplicar creme com filtro solar. Ah, se o meu creme não tem filtro solar, aplica o filtro solar e aplica o creme. Ele ajuda a quê? Prevenir envelhecimento precoce. O filtro solar, ele não é... Eu vou deixar desativado só um minutinho, tá, Márcia? Senão depois na gravação você não vai conseguir ouvir direito. Eu já desativo. O que o creme vai fazer? Ele vai devolver a maciez que foi perdida. E ainda, as manteigas. As manteigas que eu comentei lá no começo da aula falando sobre os hidratantes, são mais recomendadas para ser passada nas mãos. Manteigas e produtos que contenham silicone. Se eu quero saber o que tem que ter dentro do meu produto para ajudar no rejuvenescimento, vamos supor, você fala para a professora, minha mão, seu cliente vai falar, Márcia, eu não sou velha, eu quero usar o produto, só que eu não sei qual. Um produto que tenha vitamina A e vitamina E. Porque essas duas vitaminas, além de ajudar no rejuvenescimento, eles vão ajudar na produção do colágeno. Colágeno é um componente que, se ele tiver dentro do produto, vai fazer o quê? Desculpa, se tiver ele, vai ajudar a manter. E o colágeno a gente perde na medida que a gente vai envelhecendo. Então, guarda bem a dica aí, ó. As manteigas, para manter maciez, silicone para proteger quanto à agressividade, vitamina A e E para o rejuvenescimento e produção de colágeno. Esfoliação. Diferente da do corpo, que tem que ser a cada 10 dias, agora que a gente tem mantido um hábito de lavar as mãos mais constantemente devido à pandemia, nem tanto, mas depois que passar isso, você pode fazer até uma esfoliação leve, assim, ó, diário. Faz assim só para perder aquilo que é ruim, mas não precisa ficar friccionando muito, porque isso abre porta para a entrada de bactéria no nosso corpo, tá? E aí, dos nossos pés. Existem problemas que eles são causados pelo quê? Pelo desconforto dos nossos pés. E aí gera doença. Tem uma doença que ela chama hiperqueratose. Ou seja, aquela mania de ir na manicure e fala para ela, lixa o máximo que você puder para ficar igual um pezinho de bebê. Tudo que é demais, sobra. Não se pode ficar tirando muito o quê? A proteção natural do nosso corpo. O nosso corpo entende assim. Quanto mais você tira, mais é para ele refazer. Então, a hiperqueratose, ela é uma doença que é um espessamento no estrato córneo, ou seja, a camada mais externa, a epiderme. A epiderme é a parte mais de fora. Então, você vai tirando, vai tirando, vai tirando, a planta dos pés vai fazendo o quê? Falta hidratação natural. E muitas vezes há uma quantidade anormal de queratina. Quando há essa quantidade anormal de queratina,
ela pode ser causada também se o paciente tiver deficiência de vitamina A no organismo. Sabe o que isso quer dizer? Pessoa que tem falta de vitamina A no organismo tem tendência a ter problemas com hiperkeratose. E quem fica lá mandando a manicure lixar até ficar no pezinho liso, também causa problema, não pode. Hoje eu vou falar por quê. E existe ainda uma outra condição, que é o quê? Fugiu até o nome. Bromidrose. A bromidrose nada mais é que vem aquele suor desagradável. Por mais que isso não seja algo muito grave, é desagradável, principalmente na hora da conquista de um lugar do emprego de trabalho. Às vezes pode achar que é o quê? Isso é uma doença, é uma condição, tá? Não é um desleixo da pessoa. Às vezes precisa fazer cirurgia, entendeu? Tem casos que é indicado cirurgia. Tem gente que parece que vive com uma pizza debaixo do braço, assim, é horrível. Então, isso é bromidrose. A utilização do antitranspirante não é somente a falta de utilização do antitranspirante. Ele pode usar o antitranspirante o que for, o SOA. Às vezes tem que procurar um médico, um endócrino, ou ainda passa por uma avaliação com o clínico, ele vai encaminhar para uma cirurgia para ver o que pode ser feito. No cuidado com os pés, tem que cuidar com os calos. Às vezes a pessoa é linda, mas o pezinho dela é horrível, isso acontece com o modelo. Usa sapato muito elegante, mas totalmente desconfortável com o pé. E tem que cuidar, porque não é só pela estética. Vai lá, corta a unha errada, abre porta para afecções. Quer saber como está a saúde da pessoa? Olha as unhas dela. As unhas falam muito por si. Próxima aula, a professora vai dar continuidade falando da celulite, falando aí da estria, outras doenças correlacionadas agora com o restante do corpo, porque a professora vai falar dos produtos de celulite, enfim, vai estar muito bacana. E vou falar sobre os cuidados, quais as dicas para a gente ter uma pele saudável, mas é na próxima aula, é imperdível. Vamos falar também um pouco dos cuidados com as unhas, tá bom? Vou encerrar nossa aula falando que nenhum obstáculo será tão grande se a nossa vontade de vencer for maior. Com certeza, vou persistir nessa frase. Nenhum obstáculo vai nos impedir. Ok, Márcia? A professora vai enfiar a atividade daqui a pouco lá no grupo. Aproveita que está fresquinho aí na mente, já manda a resposta. Se você precisar de mais alguma, é só entrar em contato. Vou pedir para a Ana entrar em contato com você para ver se ficou faltando alguma. E